Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa. Amém. Eu vou estar pregando aqui de baixo, porque assim eu posso olhar para vocês bem dentro do olho. Amém. Vamos entrar em áreas hoje um pouquinho de revelação. Eu preciso contemplar as reações para saber como é que nós vamos nos comportar. Amém. Glória a Jesus. Abra a Bíblia em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. E nós vamos estar passando depois para o capítulo 2, versículo 13. Vamos para Atos 4, 12, Tito 2, 11, mas eu vou estar simplesmente avisando vocês na medida que nós vamos avançando. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Todos estão aí? Se você está aí, diga amém. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus não nos destinou para a ira. Porque Deus não nos destinou para a ira. Ou seja, o não nos. O nos é o nos de nós. É o nós que envolve o mundo todo. Porque Deus não nos destinou para a ira. Tem muitas pessoas que têm problema com a palavra predestinação, devido a alguns tipos de ensinamentos, e quando eu falo ensinamentos, eu estou falando devido a algumas doutrinas, que acabam ensinando sobre a predestinação de uma forma errônea. Eu quero dizer para vocês o que predestinação é. É você predestinar onde você quer chegar. Você entende o que eu estou dizendo? Predestinação não é uma metodologia, predestinação não é nem mesmo uma teologia. As pessoas pegam algumas palavras e fazem delas uma teologia, fazem delas um estudo com 10 pontos, para poder entender o que é predestinação. Muitas pessoas nem creem em destino. Ah, mas destino, yeah! Nós fomos pessoas destinados a caminhar em vitória, destinados a uma vida próspera, destinados a uma vida saudável. Assim foi o propósito, e é o propósito até hoje, de Deus para com o homem. Quando Deus cria Adão, Ele cria Adão com todos os benefícios. Ele destina Adão a viver uma vida completa em todas as áreas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele não destinou para a ira. Ele não destinou Adão para que Adão viesse a cair. Foi uma escolha de Adão cair. Foi uma escolha de Eva cair. Tudo que Deus faz, Ele faz e é bom. Tudo que Deus cria, Ele cria e é bom, e é perfeito. Eu sigo dizendo e vou continuar dizendo até que você canse de ouvir, que o meu Deus é um Deus bom. E a palavra de Deus fala que todo dom perfeito e boa dádiva vem de quem? Do Pai das luzes. Então, uma vez que todo dom perfeito e boa dádiva vem do Pai das luzes, significa que nele não há nenhuma sombra de variação que possa variar para o negativo. E se nele não há nenhuma sombra de variação que possa variar para o negativo, significa que Deus não nos destinou à ira. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se eu falo de destino, significa que agora eu posso entender que o meu destino não é firmado somente em mim, mas sim naquele que já predestinou. A única coisa é que nós necessitamos entender o que Deus já pré-planejou, o que Ele já pré-decidiu, que simplesmente agora Ele espera que o nosso livre-arbítrio esteja alinhado com aquilo que Ele já tem. Não é quando você obedece, Ele cria. Já está tudo criado por você. Já está tudo criado para você. Não é quando você se comporta bem que Ele cria uma bênção para poder te abençoar. A bênção sempre esteve disponível. Porque senão seria um reino de agradar. Ou seja, você agrada a Deus, e porque você agradou a Deus através da sua conduta, então aí eu vou te abençoar. Não seria nada sobre Jesus e seria tudo sobre você. Não seria nada sobre aquilo que Jesus fez, mas seria tudo sobre o que você faz. E quantos aqui sabem que as nossas obras para Deus é um trapo de imundícia?
Quantos aqui sabem disso? Então, como é que nós podemos entender a palavra predestinação? Uma vez falando de destino, nada mais é que um GPS. Quantos aqui conhecem um GPS? Quantos aqui conhecem um GPS? Quantos aqui tem GPS? O que você faz? Agora, especialmente o meu pai indo à Flórida. Ele nunca esteve à Flórida. Para ele chegar até... Ele sabe onde ele quer chegar. Mas para ele chegar até a Flórida, pelo fato dele nunca ter ido à Flórida, existe um programa, existe um elemento, um componente tecnológico que o ajuda porque já conhece o destino. Porque já conhece a direção. Então ele chega naquele programa tecnológico e simplesmente coloca a direção e predestina aquilo que ele quer, aquilo que ele espera. É por isso que a palavra de Deus fala em Jeremias 29:11. Eu bem sei os planos que eu tenho, planos de paz, para te abençoar, não de mal, e para te dar o futuro que você espera. Então, quando você coloca um endereço no GPS, você ainda não está lá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas na medida que você vai caminhando de fé em fé, e de glória em glória, aquele GPS vai te dando instruções e fala, vira para a direita depois da intersection, como é que fala intersection? Esse negócio aí. Vira para a esquerda depois da luz. E você obedece. Por quê? Porque você está confiante naquilo que já foi programado. Você vê, você não precisou trabalhar para programar o GPS. Ele trabalha por você. Já foi programado para te abençoar. A única coisa que você precisa fazer é colocar o endereço. Ele já tem tudo necessário, todos os elementos necessários, toda a inteligência, toda a sabedoria, todo o plano já está dentro desse GPS. Simplesmente para te levar aonde você deseja. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, o fato é que muita gente busca atalho. O fato é que nessa jornada de GPS, muita gente pensa que sabe um caminho que vai chegar mais rápido. E nessa, quando você vira para a direita e sabe que aquele caminho talvez pode te levar mais rápido lá, você acaba se perdendo. Mas o GPS nunca desiste de você, sim ou não? A não ser que você desligue ele. O GPS sempre vai falar para você, redirecionando. Porque mesmo quando você bagunça pensando que sabe mais do que Deus, mesmo quando você bagunça pensando que sabe o seu próprio caminho e sabe como resolver as coisas, Deus sempre vai estar com a voz dele dentro de você falando assim, redirecionando. E Ele espera com que você escute a voz dele. E se você escuta a voz de Deus, se você escuta e é obediente à voz de Deus, Ele te leva para o destino na qual Ele te predestinou, que não é ira, que não é negativismo, que não é nenhum tipo de enfermidade, que não é nenhum tipo de necessidade, mas sim um destino de glória, mas sim um destino de provisão, mas sim um destino que vai fazer com que você se alegre tanto, mas sim um destino na qual as janelas do céu se abrem e faz cair sobre você bênção tal, na qual você não tem quarto suficiente para comportar. É aí onde Deus quer te colocar. Ele não nos destinou à ira. Não. E aí segue assim a palavra. Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Predestinação nada mais é que no princípio, no início, antes mesmo desse mundo ser formado, antes da fundação do mundo, Ele já olhou para você e já colocou o selo dele e já te predestinou a caminhar em vitória. E Ele vai fazer de tudo para você ouvir a voz dEle. Por mais que você cometa alguns erros, não se sinta mal. Simplesmente seja sensível para ouvir a voz de Deus. Porque a próxima instrução vai chegar. E posso dizer uma coisa, meu querido. Não se mova se a próxima instrução não chegar. Continue na instrução número 1. A tua fidelidade em alguns aspectos determina o resultado futuro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por mais que você não ouve a voz de Deus. Quantos aqui já passaram por esse momento que você não ouvia nada? Levanta a mão. Quantos aqui já passou por um momento que você não sentia nada? Você não via a mão de Deus trabalhar. Você orava e você não sentia nada. Às vezes, quantos aqui já passaram por um momento que nem oração você tinha? Nem palavras poderia sair da sua boca mediante aquilo que você estava passando.
Quantos aqui já sentaram na cama, querendo orar, mas nenhuma palavra saía da boca? Quantos aqui? Diga amém. Quantos? Mas eu tenho uma palavra para o irmão. Eu tenho uma palavra para a irmã aqui. Presta atenção em algo. Se você não consegue ver as mãos de Deus trabalhando, fique feliz, porque o justo não caminha por vista, mas caminha por fé. Se você não consegue ver ou ouvir a voz de Deus, fique feliz, porque nós estamos fundamentados no coração dele. Se você não consegue ver a mão de Deus trabalhando, confie no coração dele. E o coração dele é que ele te destinou a ter salvação. E juntamente com a salvação, todos os benefícios que ele já te predestinou a receber. Você recebe o que eu estou dizendo? Aleluia. Nós temos que entender que Deus é por nós. Ele não é contra nós. Nós temos que entender que nós fomos predestinados a uma vida de vitória. Quer você queira ou não. O que define isso é a sua aceitação. Quer você queira ou não, mas o que define é a sua aceitação. Você aceita tudo aquilo que Jesus tem para você. Você aceita tudo aquilo que Jesus fez por você. Então para que trabalhar duro para poder fazer algo que ele já fez? Aleluia! A igreja necessita entender que é direito nosso. Quando você não conhece o que é direito seu, você começa a trabalhar forçado e dobrado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Salvação é um benefício de toda a humanidade, conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Salvação não é um benefício para a igreja. Salvação é um benefício para toda a humanidade. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não morreu pela igreja. Ele morreu porque ele amou o mundo de tal maneira. E quando ele fala mundo, ele fala as pessoas que vivem no mundo. Portanto, para de se sentir mais santo do que outros. Para de se sentir que você merece mais do que outros, simplesmente que você está na igreja. Deixa eu dizer uma coisa, você não merece, e a pessoa que está no mundo pecando hoje também não merece, e graças a Deus que todos nós recebemos pela infinita graça de Deus. Não por obras. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu preciso colocar esse fundamento para que vocês entendam onde eu quero chegar. Salvação é para todos. É para todos. Experimentam salvação aquele que reconhece que a salvação está disponível e simplesmente você vai agarrar ela. É como um supermercado, meu querido. Você entra no supermercado e você pega tudo aquilo que você necessita. Você precisa de material de limpeza para poder limpar a casa, como muitas pessoas precisam de material de limpeza para limpar essa casa. Hello. Você precisa de nutrientes alimentícios para que você possa nutrir o seu corpo e caminhar em saúde, como nós também necessitamos de nutrientes na palavra de Deus para caminhar em saúde espiritual, sim ou não? Você entra no supermercado para comprar tudo que você precisa. Você trabalhou duro, você ganhou as suas finanças, você mereceu o fruto do seu trabalho, que é o pagamento. Você vai ao supermercado e você começa a pegar tudo aquilo que você precisa. Quando você passa na boca do caixa, a mulher pergunta para você assim: você vai pagar com o quê? Com o que você vai pagar? E você simplesmente fala assim: well, eu tenho dinheiro e tenho cartão de crédito. E ela fala assim para você: você não conhece o seu direito. Por que eu não conheço o meu direito? É normal que eu pague. Não. Já passou um por aqui, já pagou tudo aquilo, para que você possa ter acesso a todos esses privilégios. É como se Jesus tivesse ido naquele supermercado e pagado por todas as dívidas e dado acesso a você, a todas as prateleiras, para simplesmente você ir, escolher, pegar, regozijar, e quando passa no caixa, Jesus já pagou por tudo. Mas nós não conseguimos conceber essa informação. O homem sempre está em busca de fazer algo, até mesmo quando ele pecou. Ele buscou uma roupa para ele, obras. E Deus falou assim para ele: você não pode, através das suas próprias obras, te justificar, cobrir a tua vergonha. Ele vai e mata um animal e cobre ele. De graça ele teve uma roupa que cobriu a vergonha dele. Amados, presta bastante atenção no que eu estou dizendo. Preste bastante atenção no que eu estou dizendo. O dia que nós caminharmos entendendo os nossos direitos, nós iremos caminhar mais livres. O dia que nós caminharmos como cristãos, como ministros do Senhor, irmãos e irmãs, conhecendo os nossos direitos, nós não vamos trabalhar duro
com a consciência de que nós não tínhamos aquele direito. Quantos aqui já passaram por uma situação na qual você não recebeu algo e a outra pessoa chegou para você, mas você tinha direito, mas por ignorância você acaba não recebendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitas pessoas não vivem essa salvação simplesmente pelo fato de serem ignorantes quanto ao direito que eles possuem. Ponto número 2, simplesmente por não aceitarem o que de forma voluntária foi dado por amor. Ponto número 3, porque pensaram ou pensam que é muito fácil. Essa história de simplesmente pedir para Deus e Deus me dá é muito fácil. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que fazer um jejum de Daniel. Quem disse que Daniel jejuou? Você vê, a gente confunde as coisas, a gente escuta muita coisa, e a gente fala, não, foi o jejum de Daniel, 21 dias. E mesmo que ele tivesse jejuado dentro da definição bíblica de interpretação que muitos têm, foi ele que jejuou. Foi para o benefício dele, foi para que ele pudesse cumprir com algo. Daniel é Daniel, você é você. Daniel não jejuou, Daniel simplesmente evitou de comer das iguarias do rei. Não faça disso um jejum e uma campanha, e ofereça para toda a igreja, para que a igreja possa receber algo de Deus. Você não precisa jejuar para receber algo de Deus, você não precisa jejuar para torcer o braço de Deus. Ou o jejum significa muitas das vezes torcer o braço de Deus, sim ou não? Porque eu quero jejuar para conquistar aquilo que eu quero conquistar. Mas antes mesmo de perguntar qual é a vontade de Deus, meu amigo, se você quer jejuar, entenda algo. Entenda algo. O jejum nada mais é. Nada mais é. Deixa eu falar para ele o que ele não é. Vocês estão preparados para escutar o que ele não é? Ok. O jejum não é para você convencer a Deus para te dar alguma coisa. Estão comigo? 2. O jejum não é para que as portas do céu possam estar abertas para você. 3. O jejum não é para demonstrar para Deus que você é uma pessoa espiritual. 4. O jejum não é para demonstrar para outras pessoas que você é mais santo que elas, porque você jejua uma vez por mês. 5. O jejum não é algo para você conquistar aquilo que você quer. Torcer o braço de Deus. O jejum é uma definição pessoal, particular, na qual você tira a concentração de muitas coisas e se separa para Deus e busca ouvir a voz dele. Não é só a questão de comer, mas é se separar de ouvir muitas coisas, separar de ver muitas coisas. Essa é uma questão pessoal. Aí vem uma passagem na Bíblia e fala assim, ó, porque existem demônios que saem com jejum mas no original nem fala jejum. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que no original não fala jejum? Deixa eu dizer uma coisa. Jesus, quando te deu a autoridade para expulsar demônios, ele colocou como condição que você tem que jejuar antes? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando Jesus diz assim, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho, fazer discípulos. Aí quando ele outorga para os discípulos, expulsai, em meu nome eu vos dou a autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, impor as mãos sobre os enfermos, eles serão? Não. Jesus disse assim, ó, primeiro, gente, vocês jejuam. Depois de jejuar, vocês vão e expulsam demônios. Porque se você não jejuar, você não tem a autoridade para poder expulsar demônio. É isso, meus amados. Ou eu estou interpretando esse negócio errado? Quando Jesus deu a autoridade dele, ele deu a autoridade dele firmada não naquilo que eu faço, mas naquilo que ele já fez. Ele deu a autoridade dele não firmada no meu próprio esforço, para poder ter a autoridade para fazer algo. Ele me deu a autoridade mediante quem ele é e não quem eu sou. Tudo no reino, tudo que é estabelecido, tudo que você faz hoje, você faz pelo poder que ele te deu, pela autoridade que ele te deu. Tem gente que jejua para ter mais autoridade. Tem gente que jejua para poder ser mais espiritual. Está errado essa motivação.
Muita gente pode escutar essa mensagem ao redor do mundo, porque eu sei que essa mensagem vai para o redor do mundo, e pode discordar, porque eles veem algo espiritual e na santidade, no jejum. Meu amado, em nome de Jesus, entenda algo: eu não sou contra jejum, desde que você jejue com a motivação do coração correta, porque eu prefiro uma pessoa que interpreta um versículo da Bíblia corretamente do que um que jejuou um mês inteiro e não sabe o que está falando dentro das Escrituras. Eu prefiro uma pessoa que discerne bem as Escrituras Sagradas, que discerne bem o que é salvação, quais são os nossos direitos, quem Deus é, quem eu sou em Cristo Jesus, que discerne bem a palavra da verdade, para que não tenha como se envergonhar, que maneje bem a palavra, que conheça bem. Eu prefiro uma pessoa não que lê a Bíblia inteira em um ano, mas que lê um versículo e vive ele. Está muito sobre conduta, está muito sobre o que eu faço. É por isso que tem muita gente batendo no peito e fala: eu creio que é dessa forma, porque eu vivo isso. E, meu amado, presta atenção numa coisa: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus te ama justamente, plenamente, pelo seguinte fato de que Ele te ama. Não há nada que você possa fazer para merecer esse poder da salvação. Não há nada que você possa fazer para que Deus possa estar mais feliz contigo. Ele decidiu estar feliz contigo antes mesmo de você nascer. Vocês estão comigo? 2 de Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Vá comigo. Já estou chegando lá, já estou chegando lá. O negócio está um pouco técnico aqui. Já estou chegando lá. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Quero que vocês agarrem o que eu estou dando para vocês. Mais uma vez, não sou contra jejum, sou a favor dele, desde que você faça ele com a compreensão correta do que é. Amém? Nós somos justificados. Nós somos justificados, fomos feitos santos de Deus, não porque eu sou bonitinho, porque as minhas obras estão todas corretas, mas por aquilo que Jesus é na minha vida, pelo DNA de Cristo Jesus na minha vida. Não significa que agora eu vou começar a fazer tudo aquilo que me dá na teia, não, porque uma vez que o DNA de Cristo entra na sua vida, ela te transforma, o amor de Deus te transforma, a graça de Deus faz com que você nunca mais atue da forma que você atuava antes. Eu te prometo isso, eu te prometo isso. Porque sabe de uma coisa, meu querido? Tem aquele ditado nada, né? É o que acontece hoje em dia, de que, presta atenção que eu vou falar, as mulheres não podem vir com calça, ou com uma bermuda, ou com certo tipo de camisa, porque senão pode atiçar o irmão que está do lado. Pode dizer uma coisa? Para um homem carnal, até uma muçulmana está desnuda. Para um homem carnal, a mulher pode descobrir tudo, ele consegue ver por detrás da roupa. O negócio não é a roupa, o negócio é o coração. E se a gente ajusta o coração, tudo fica certo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? 2 Tessalonicenses 2:13 diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido, olha só, elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Olha o que Atos 4:12 diz, Atos 4:12, olha o que diz: e em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há salvação. Quem é a salvação? Fala com voz alta, quem é a salvação? Onde é que você encontra a salvação? Não em organização, não em pastor algum, não em ministério algum, mas em Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado. A graça de Deus se há manifestado. Porque a
graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação só para a igreja. Trazendo salvação só para os ministros. Trazendo salvação só para os diáconos. Trazendo salvação só para os que jejuam. Trazendo salvação para quem? Para todos os homens. Para todos os homens. O amor de Deus não se limita só à igreja. O amor de Deus não se limita só à igreja. O amor de Deus estabelece a igreja como uma ferramenta especial para a demonstração de amor para o mundo que está lá fora. Será que nós temos executado com essa obra? Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando aqui? Aleluia! Abra a palavra de Deus em Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10, e agora eu quero te levar para uma jornada de 15 minutos. Uma jornada de 15 minutos, e eu prometo para você que em 15 minutos, acabo com a mensagem. Se vocês quiserem ver Super Bowl Sunday, está todo mundo liberado. Mas nós somos brasileiros e portugueses, o que nós queremos de Super Bowl Sunday? Right? O pessoal chama de futebol, mas eles usam a mão. Come on, futebol, tem que tomar cuidado, porque eu tenho irmãos americanos lá atrás. Glória a Jesus. Aí eles colocam o nome no nosso futebol de soccer. O futebol tinha que chamar soccer. Aí eles são campeões do mundo. Campeões do mundo. Mas só joga na América. Ah, vai, essa foi de graça. Essa não estava nos planos. Glória a Deus. Quantos aqui dão glória a Deus? Aleluia pelo futebol. Que usa o pé. Amém. Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Eu quero te levar para uma jornada. Vamos ler juntamente comigo, começando no versículo 1. Estão aí? Diga amém, você está aí. Quantos estão felizes de estar aqui na casa de Jesus? Vocês estão felizes de estar na casa de Jesus? Amém. Praise God. Diz assim, versículo 1. Presta bastante atenção. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Fala Jericó. Você pode falar Jericó com có mais forte. Praise God. Versículo 2 diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu. Fala Zaqueu. Ponto-chave no versículo número 1 é Jericó. Ponto-chave no versículo 2 é Zaqueu. Fala Zaqueu. Maioral dos publicanos e rico. Ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os que cobravam impostos. Ele não só era um cobrador de impostos, mas ele era chefe dos cobradores de impostos. Vocês estão comigo? Ele era alto escalão. Versículo 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Fala assim comigo, olha, um pecador. Mais forte, um pecador. Mais forte, um pecador em busca de Jesus. O pessoal está em busca de Jesus. A gente só não sabe se eles estão encontrando Jesus em algumas igrejas. O pessoal está em busca de Jesus. A gente só não sabe se eles podem lidar com o regulamento nosso. O pessoal está em busca de Jesus. Estão com sede de Jesus. Mas não sabem se preenchem os requisitos para fazer parte dessa família, que se chama a família de Jesus. Tem gente aí subindo em árvore, meu amado, para poder ver Jesus. Tem gente aí fazendo os esforços, maiores esforços do mundo, para ser impactado por esse Jesus. Ouviram falar de Jesus, Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que abençoa, um Jesus que todo mundo que serve Ele está feliz, alegre, família, divórcios, o pessoal é restaurado, casamento, filho. Eles escutaram falar de estar doido para ver Jesus. Estão doidos para ver Jesus, mas na hora que chega para ver Jesus, ele não sabe muito bem se realmente eles estão vendo Jesus, sim ou não? Porque é pecador. Vem como estás, mas na hora que chega aqui dentro, levanta a luz vermelha. Vem como está, mas na hora que você chega, você não serve. Como é que é isso? Enquanto Jesus era considerado amigo de? Nós não temos paciência no processo da renovação de mente e salvação de algumas pessoas.
Aqui está um pecador em busca de Jesus. Pequena estatura, isso não limitou ele. E diz assim, versículo 4, então correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Fala figueira brava. Vamos entender o que é figueira brava. Igualzinho em outras passagens da Bíblia fala sobre oliveira brava. Figueira brava, oliveira brava. Vamos entender o que é isso. Ele diz assim, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Para ver quem? Jesus. Um pecador em busca de Jesus. Aí versículo 5 diz assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, quem olhou para cima foi Jesus. Olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu. Quantos aqui sabem que a graça conhece o nome de muitos pecadores? E quantos aqui sabem que algumas pessoas do nosso meio não conhecem o nome de muitos pecadores? E nem buscam conhecer. Ele fala, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Em outras versões fala pousar, dormir, ficar em sua casa. Quantos aqui sabem que a graça não se importa se você é um pecador ou não? Quantos aqui sabem disso? Vocês não sabem disso não, gente? Quantos aqui sabem disso? Olha só que interessante. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Quantos aqui sabem que quando um pecador encontra Jesus, ele fica alegre? Mas quando encontra com alguns ministros por aí, temos que mudar isso, principalmente na nossa cultura, nosso povo. Muitos têm pregado por aí um Jesus duro, um Jesus que castiga, um Jesus que pesa a mão, um Jesus que se você não caminhar conforme o regulamento, você está fora. Fica com medo, se Jesus voltar agora, será que eu estou salvo? Porque eu acabei de brigar com a minha esposa. O camarada acabou de bater o carro dele, eu bati o carro, é o devorador, porque eu não dei o dízimo domingo. Meu amigo, você bateu o seu carro porque você tem um carro. Se você não tivesse carro, você não batia carro. É coisa da vida. Isso acontece, fala, isso acontece. A gente não quer que aconteça, mas acontece. Sim ou não, gente? É o devorador, porque eu não dizimei. Caminha no reino de Deus com opressão, com medo. Serve a um Deus com medo. Vou servir a Jesus porque eu estou com medo. Medo de quê, irmão? Medo de ir para o inferno. Então eu sirvo a Deus agora, não porque eu amo Ele, não porque eu reconheço tudo aquilo que Ele me deu, mas eu sirvo Ele agora porque eu estou com medo de queimar no inferno. Está errado. Está errado. Sendo que Jesus está em busca dos pecadores. Jesus conhece pelo nome. Vou pousar na sua casa. Zaqueu ficou todo feliz. Continua na história. Todos os que viram isto murmuravam. Todos quem? Todos quem murmuraram? Que Jesus entrou na casa de um chefe dos publicanos. Que Jesus entrou na casa de um homem pecador. Quantos estão dispostos, que estão dentro da igreja, a se alegrar quando Jesus abençoa uma pessoa que você nunca imaginava que ele poderia abençoar? Aqueles que o mundo não valoriza e chama de ninguém, Jesus vai lá e com a graça dele chama de alguém. E ele chama aquele alguém que ninguém valorizou. E ele entra na casa daquele alguém que para o mundo é um ninguém. Talvez você já foi um ninguém e Deus te chamou para ser alguém. Amém, pela graça de Deus. E não por aquilo que você faz ou fez, sim ou não? Glória a Deus. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, não só devolver 4 vezes mais aquilo que ele tinha talvez roubado. E você sabe que se uma pessoa fala, eu também decido devolver 4 vezes mais, se porventura eu roubei alguém, você pode ter certeza que ele roubou alguém, sim ou não? Sim ou não? Versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje chegou salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Falando de identidade. Falando de identidade. Deixa eu identificar quem ele é, filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o
perdido. Presta atenção agora. Jericó era um local de transição, de viagem. Jericó era um local de comércio. Era um local rico. Jericó era uma cidade de fronteira. Tinha muitos interesses por aí por causa das fronteiras, da fronteira. Jericó era uma cidade comercial, havia muito comércio. Ou seja, Zaqueu estava no lugar certo, pela ambição dele. Zaqueu estava vivendo num território correto para aquilo que ele pensava em fazer. Sim ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Jericó era considerado nos tempos bíblicos a cidade da oportunidade. Como os Estados Unidos da América hoje é considerado o país da oportunidade. Muitos querem vir para cá para viver o sonho americano. Sim ou não? Jericó era essa cidade nos tempos bíblicos. A cidade das oportunidades. Zaqueu estava aí. Ele sabia o que era uma oportunidade. Ele sabia como fazer negócio. Zaqueu tinha qualidades. Não vamos nos concentrar só na questão de roubar. Ele era inteligente. Sim ou não? Agora vamos entender um pouquinho o que é figueira brava. O que é figueira brava, oliveira brava? É usado nos estudos teológicos para poder falar sobre gentios que foram enxertados na videira verdadeira. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas figueira brava significa que não produz frutos de qualidade. Isso é o que é uma figueira brava, ou uma videira brava, ou uma oliveira brava. Significa que não produz frutos de qualidade. Era assim que os gentios eram considerados. Mas havia na época, como esse filho de Abraão, alguns que eram não pertencentes aos gentios, mas que também atuava como se fosse um gentio. Muitos que tem na igreja hoje em dia, que já são salvos, remidos pelo sangue de Jesus, falam em língua, glória a Deus, aleluia, estende a mão e é curado, mas às vezes tem comportamentos que não são adequados, mediante a nova natureza que eles possuem. Zaqueu se encontrava em cima dessa figueira, identificando justamente o que ele estava fazendo. Identificando justamente os resultados das obras dele, que era nada mais era que frutos de qualidade baixa, frutos de pouca qualidade. Era o que Zaqueu produzia. Agora eu estive buscando o que significa o nome Zaqueu. Qual é o significado do nome Zaqueu? Para quem tem internet aqui, você pode procurar aí agora mesmo. Zaqueu significa ser puro. Ser puro. Significa que quando Jesus viu Zaqueu, mesmo na figueira brava, não produzindo frutos de qualidade, ele conseguiu ver pureza nele. Assim, quando Deus viu Jacó, conseguiu ver algo e alguém que ele poderia trabalhar. Você vê que Deus não olha como homens veem. Você sabe que quando Deus te criou, Ele te criou e te destinou a ser puro. Por mais que a vida veio e situações aconteceram que talvez agora você está atuando de uma forma que você não deveria atuar, ou você já atuou de uma forma que você não deveria atuar, mas Deus preserva quem você é. Ele conhece você por aquilo que Ele te vê e não por aquilo que você se vê. Ele te valoriza não por aquilo que você se valoriza, mas por aquilo que Ele te valoriza. O maior desafio de Deus é fazer você se ver da forma que Ele te vê. Eu repito, o maior desafio de Deus é fazer você se ver da forma que Ele te vê. É aonde é o choque entre graça e lei. Porque a lei sempre fala para você que você não é puro o suficiente. A lei sempre fala para você que não é bom o suficiente. Para você não é bom o suficiente. Mas a lei sempre fala para você que você não pode cumprir. Você não dá conta. O seu nível é baixo. Mas Jesus consegue te ver na figueira brava, mesmo nos piores dias da sua vida. Ele consegue ver pureza em você e falar: homem puro, desce que hoje eu vou ficar na sua casa. Ninguém mais te vê como homem puro. Você imagina quando você vivia a vida que você vivia antes, crendo em outras coisas, fazendo coisas malucas.
E Deus olhou para você, mesmo no trapo de imundícia, vivendo perdido em ilusões e tipos de religiões, o que quer que seja, e Ele conseguiu ver pureza, Ele conseguiu ver um ministro, Ele conseguiu ver um homem que prega a palavra da verdade, porque Ele te destinou, antes mesmo da fundação do mundo, para você ser alguém que você ainda nem se conhecia. Às vezes nós não nos conhecemos da forma que Deus nos conhece. Zaqueu, um homem chefe dos publicanos, que roubava todo mundo, até mesmo ele chegou e falou assim: eu devolvo 4 vezes mais, eu ainda dou a metade dos meus bens para os pobres. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, presta bastante atenção no que eu estou te falando. Jesus não entra na casa de um pecador, Jesus entra na casa de um homem puro. Na perspectiva de Jesus, ele sabia muito bem quem Zaqueu era. O diabo sempre tenta pegar o melhor que Deus tem depositado e fazer com que você opere no seu negativo. Se uma pessoa rouba, creia no seu coração, do fundo do seu coração, que aquilo ali é a imagem que o diabo quer fazer de um homem que Deus destinou para abençoar. O diabo quer fazer com que você opere ao contrário daquilo que Deus te chamou. Mas quando Deus entra na casa de Zaqueu, e aqui eu vou terminando. Quando Deus entra, Jesus, o Deus homem, um homem Deus, quando ele entra na casa de Zaqueu, ele não fala nada. Ele não fala nada, ele fica calado. A Bíblia não relata que ele falou alguma coisa. A Bíblia não relata. O que a Bíblia relata é que quando Jesus entrou, quem falou foi os que estavam lá fora. E murmuraram, porque Jesus estava entrando na casa de um pecador. Muitas pessoas não entendem o que Jesus está fazendo. A graça de Deus confunde muitos. Até mesmo às vezes nós temos problema de entender o que Deus está fazendo na vida de outros, porque a gente pensa que Deus só pode fazer se for dessa forma. E a gente tem o nosso conceito de colocar Deus numa caixa. Não, Deus só pode fazer isso aqui. Sim ou não, gente? Quando ele entra na casa, fica calado. E Zaqueu confessa: se porventura eu roubei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Aí ele pega e fala assim: eu também quero dar metade dos meus bens para os pobres. Aí Jesus fala assim: Zaqueu, hoje mesmo chegou salvação à tua casa. A minha pergunta é simplesmente essa: o que chegou primeiro? A confissão de Zaqueu ou a salvação de Zaqueu? Por que a salvação chegou primeiro? Porque a salvação é Jesus. Jesus entrou na casa de Zaqueu antes mesmo de Zaqueu confessar. A salvação entra na sua casa e impacta o seu comportamento. A salvação entra na sua casa e tem paciência para que a sua mente possa ser renovada. A salvação não entra na sua casa e te dá lição de moral. Ela não entra na tua casa e começa a te, é assim que tem que fazer. A salvação nunca vai entrar na tua casa e mostrar para você a lista de regulamento para você cumprir. A salvação entra na sua casa conhecendo quem você é. A salvação entra na tua casa para te transformar, porque Deus quer ter o privilégio e o prazer na sua transformação. A salvação entrou primeiro, porque entendia quem ele era, Zaqueu, homem puro. E assim que a salvação entrou, a salvação impacta esse homem, sem antes mesmo da salvação falar alguma coisa. A minha pergunta para você nessa noite é essa. A minha pergunta nessa noite para você é essa. Você tem a habilidade de entrar na vida de uma pessoa e sem falar nada, o impacto dessa salvação que você experimenta modifica a vida dela? Você tem a habilidade de impactar uma pessoa sem pregar o evangelho verbalmente, mas sim com as suas ações? A unção que flui na tua vida, ela tem a habilidade de mudar a vida de uma pessoa que está ao seu lado, sem mesmo você falar alguma coisa. Porque quem faz a obra é Deus. Eu não estou falando que você não precise falar, mas hoje você experimenta esse tipo de relacionamento? Você entende que quando você entra, a salvação entra? Você entende que quando você entra, a provisão entra? Você entende que quando você entra, você tem a habilidade de mudar a atmosfera assim? Amados, que nós possamos sair desse lugar aqui hoje. Nós não temos nenhum visitante aqui hoje.
que nós possamos sair desse lugar aqui hoje com o desafio de trazer mais uma alma para Jesus, com o desafio de buscar um Zaqueu lá fora que está em busca de Jesus, está em busca de ver Jesus, com o desafio de encher esse lugar aqui, não porque a gente quer ver esse lugar cheio de matematicamente. Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa.